Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Seguindo a história onde nós estávamos, vamos aqui contar alguns novos episódios, novas situações de novos convertidos. Temos aqui o caso de Suhail bin Amr, que já falámos durante a nossa série. Ele era da idade de Umayya bin Khalaf, portanto era um dos séniores Quraishitas, o tal senhor que mediou muito duramente o Tratado de Hudaybiyah e que teve dois filhos, um se converteu logo, o outro ele aprisionou. Então ele agora, nesta altura, está fechado em casa durante a conquista de Meca, porque ele sente muito mal e quer realmente o perdão do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ele pede o seu filho Abdallah para ir pedir perdão, apesar de ele não estar na lista dos criminosos, mas ele tem a noção que ele tinha dificultado muito a vida de Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. O profeta concede-lhe o perdão e até diz aos seus discípulos, reparem que agora já há muitos discípulos, companheiros novos, portanto muitas vezes nós confundimos todos os discípulos iguais, não são. Há discípulos que têm mais anos de vida, têm naturalmente mais experiência, ou têm mais anos de conversão, têm mais experiência, e há outros novos. Então ele diz realmente no geral que, olha, vocês, o Suhail está a vir visitar-me, mas vocês não olham nos olhos, ou seja, não olham nos olhos, porque ele é um homem, um sénior, é um homem de honra, e é um homem inteligente. Ele vai perceber que está a ser gozado. Portanto, tentem não olhar. Isso mostra o quanto o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam está a ensinar o respeito e a pedagogia aos seus companheiros. Dizem que ele foi até à tenda, conversou com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam durante algum tempo e mais tarde, no mês a seguir, irá se converter. Portanto, aqui vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam não obrigava ninguém a entrar no Islão, deixava cada um entrar dentro do seu ritmo. Também temos a conversão de Abu Quhafa, provavelmente o homem mais velho da cidade de Makkah Mukarram. Já está muito cego, dizem que tinha acima dos 80 anos, e era o pai de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. E vejam, para nós, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu é o maior de todos os muçulmanos, depois dos profetas. No entanto, o seu pai, até ao fim, não tinha se convertido e agora vai se converter. Ele tinha mostrado muito desagrado com as suas netas e com o seu próprio filho, mas agora, neste momento, a sua neta Asma radiyallahu anha lhe pega e traz até à tenda para ele se converter. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando o vê a entrar na tenda, até se vira para Abu Bakr e diz: Abu Bakr, não era preciso ele ter vindo até à tenda, nós podíamos ter ido à casa dele, mais uma vez mostrando respeito para um ancião, para um sénior, apesar de não ter sido muçulmano. Mas Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu diz que não, Ya Rasulallah, é mais digno que ele venha ter consigo e se converta e não ao contrário. E até Abu Bakr diz que, quando lhe perguntaram: estás feliz hoje que o teu pai converteu-se? Ele diz: sim, mas estaria mais feliz se em vez do meu pai Abu Talib tivesse convertido, porque eu sei que se Abu Talib convertesse, a felicidade do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam seria muito maior. Também há o caso de Hani. Hani era irmã de Ali, como sabem, e portanto prima direta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Dizem que a família de Hani não gostavam de Ali, tiveram uma rixa ali por causa do Islão e outras situações, e fugiram. Hani converte-se ao Islã, e depois, quando eles estão a voltar para Makkah Mukarramah, esta família pede refúgio a Hani. E Hani dá-lhe esse refúgio e vai até à tenda do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e ela conta que quando chega à tenda, vê Fátima radiyallahu anha num canto, está o profeta e ela a tomar banho, e ela está com um lençol a tapar a figura
do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta até pergunta quem é, e diz o Mehani, e ele diz, o Mehani, como é que é, já há tanto tempo que já não se vê e tudo mais, e ela depois também pede, explica a situação, pede o refúgio, e ele concede o refúgio à família dela, e ela própria diz que naquele dia eu vi que ele, após ter tomar banho e tudo mais, rezou 8 ciclos, 8 raká, de uma oração chamada Duha, que é uma oração que começa, é uma oração que não é obrigatória, que começa do nascer do sol até ao zénite. Também temos a história de um poeta da época Qurayshita, chamado Abdallah az-Zahbari, da tribo de Saham. Então ele era Sahami. Era ele que também, naquela época dos Qurayshitas, que usava a poesia e falava mal, ridicularizava o Islão, eram muitos assim. Mas esse era um dos maiores. E o seu grande opositor era Hassan bin Thabit, que era da parte dos muçulmanos, quem realmente também sabia eloquentemente fazer poesia. Dizem que ele, quando houve da chegada dos muçulmanos, ele foge para Najran com o seu primo, e, portanto, é cobarde. E Hassan bin Thabit até escreve uma poesia sobre ele, mostrando a cobardia dele. Quando esta poesia chega à mão de Abdallah, ele sente-se altamente deprimido, porque ele sabe que, primeiro, que ele não devia ter fugido, e às vezes é quando alguém na mesma linha responde, naturalmente do outro lado a pessoa dói mais. Então ele finalmente ele fica deprimido, começa a repensar a sua vida, e tal como grande parte dos convertidos, ele chega à conclusão que, naturalmente, o politeísmo não tinha soluções, porque se tivesse soluções já terias apresentado, depois de tantos anos de problemas que eles tiveram. E então ele volta, ele diz ao seu primo que eu estou a voltar para o meu primo. Agora ele usa a palavra primo, porque o profeta, para todos os efeitos, era Qurayshita e eles eram primos todos. E ele diz que eu estou a voltar para o meu primo porque está na hora de eu voltar. Dizem que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, quando vê Abdullah bin Zahbari de longe a chegar, portanto, a Meca, diz que estou a ver Ibn Zahbari e vejo que a luz da fé já está dentro dele. Ele faz a shahada e pede perdão ao profeta por tudo mal que ele tinha escrito, e começa também a compor, a pedido do profeta sallallahu alaihi wasallam, poesia sobre o Islão. Curiosamente, temos muito pouco dele. Grande parte das poesias que nós temos é de Hassan bin Thabit, porque naturalmente ele teve mais tempo e viveu mais tempo. Dizem que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam deu a Abdullah bin Zahbari uma capa que ele usava, deu-lhe como presente. Sensivelmente, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ficou em Makkah Mukarrama 19 dias. A opinião mais forte de Al-Bukhari é mesmo 19 dias. Nesses 19 dias, onde é que ele iria ficar? Onde é que ele iria dormir? Como sabem, Abu Talib, ele vivia na casa, ele tinha uma casa que era de Abu Talib, mas Abu Talib, quando morreu, ele tinha os seus 2 filhos mais velhos, que não eram muçulmanos, um era chamado Talib e outro era Aqil mais tarde converte-se, ficaram com as propriedades e venderam as propriedades todas. Já os seus 2 outros filhos, Ali e Jafar, que eram muçulmanos, naturalmente não tiveram acesso a essa herança. Eles venderam tudo, e quando venderam tudo, Sayyidina Ali radiallahu anhu até diz que onde é que vamos dormir? Será que vamos para a nossa casa outra vez? Ao que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam disse que não, aquilo já vendeu, portanto é deles, aquilo era deles, porque nós, muçulmanos, não podemos ser herdeiros de politeístas. Portanto, o teu tio faleceu, e ao falecer entregou a eles, está tudo correto, e eles venderam, portanto nós não podemos mais voltar para a nossa casa. E então eles montam a tal tenda numa zona chamada Al-Hujun, perto da Kaaba, curiosamente no mesmo local onde muitos anos atrás os Qurayshitas tinham assinado um documento neste local para começar o boicote, o tal boicote de 2 anos, que marcaram contra os muçulmanos, e durante 2 anos pararam com todo o tipo de vendas e comércio e tudo mais. Portanto, esses problemas de tirania e de maldade já não é de hoje, já vem de há muito tempo, só que a resposta que se dá aos tiranos naturalmente tem que ser diferente, dependendo da situação.
Durante esses dias, ele ensinou o Islão já a grandes massas. O primeiro ponto que ele mostra é que Makkah Mukarrama é sagrada, como foi desde o princípio do mundo até ao fim do mundo, nomeadamente começou a ser sagrada quando Ibrahim, alayhi salatu salam, montou e determinou que este local é sagrado. Ser sagrado significa que é um local onde não se pode caçar, nem se pode haver qualquer tipo de matança, se bem que matança não pode haver em nenhum lado, mas mesmo código penais e tudo mais não podem ser feitas lá. E as plantas também, é tudo sagrado, aquele é um espaço todo totalmente sagrado. E Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam diz que somente durante aquela 1 hora que nós entramos foi-me permitido eu dar ordens de luta, mas isto já voltou ao seu início. Portanto, se alguém no futuro vier dizer que nós estamos a fazer isso e estamos a criar guerra ou estamos a lutar aqui dentro porque no tempo do profeta foi permitido, ele diz, digam que só foi durante 1 hora. E isto mostra que nem tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez ou mandou fazer significa que nós podemos fazer sempre. Há coisas que ele fez e mandou fazer, mas depois proibiu ser feito, eram situações pontuais. Também foi nestes 19 dias que ele proibiu, finalmente, o álcool já era naturalmente proibido, o consumo, e também as estátuas, a adoração das estátuas também já era proibida. Mas foi nesses 19 dias que ele também instaurou a regra de vender, ou seja, vender álcool e vender estátuas ser totalmente proibido. Ou seja, todas as coisas, a regra é, todas as coisas que são proibidas no Islão, é também proibido vender. Mesmo pode-se argumentar que a pessoa que está a comprar pode beber álcool porque é de outra religião. Certo, ela pode beber álcool porque é de outra religião, e sim, o problema é dela. Mas nós, ao vender, estamos a ganhar benefício e não se pode ganhar benefício com algo que é proibido. Seja vender, seja ofertar, seja como for. Mesmo quando a pessoa sabe que está a ofertar uma garrafa de vinho a alguém, naturalmente sabe que vai ganhar algo de volta. Porquê? Porque esta garrafa de vinho, a outra pessoa também vai dar uma prenda de volta. Portanto, isto é ganhar benefício. Não se pode ganhar benefício com algo que seja haram, seja álcool, carne de porco, estátuas, totobola, tudo. Temos pena, mas é realmente assim que as coisas funcionam. Foi nestes dias também que finalmente foi instaurado a proibição do mutá, que é o casamento temporário, algo que os árabes tinham em algumas tribos e que a partir daí o profeta acabou. Mutá significa um homem casar com uma mulher, mas casar com um período limitado, para uns X dias. É proibidíssimo. Todo o mundo islâmico, 95% do mundo islâmico, aceita a sua condenação. Há 5% que naturalmente não aceitam, mas o mundo em geral, sunita, não aceita isso. Foi nesta altura também que se também soube sobre o testamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi visitar Saad bin Abi Waqqas, um grande discípulo que estava muito doente e havia aquele medo que ele podia efetivamente morrer. Ele foi visitá-lo e quando eles estiveram a falar, ele disse que, olha, eu tenho duas filhas e então estou a pensar efetivamente dar metade para elas e a outra metade da minha herança para a causa, para o Islão, para os orfanatos, hospitais, etc. O profeta disse que não. Primeiro ele tinha dito que eu vou dar 1/3 para elas, depois o profeta disse não, ficou metade, depois ficou 2/3, e nos 2/3 o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que sim, apesar de 2/3 também devias dar mais às tuas filhas, é preferível efetivamente dares mais aos teus dependentes e quando morreres eles não tenham que realmente ir pedir esmolas a ninguém. Mas também ficou patente que o testamento é permitido no Islão, desde que não seja para alguém que seja herdeiro direto. Como sabem, herdeiros diretos são os filhos, eles são herdeiros diretos. Os pais também são herdeiros diretos, esses dois, e os cônjuges são herdeiros diretos. Portanto, eles não podem receber testamento porque já estão a receber a parte deles. Tu podes dar, efetivamente, a outras pessoas que não sejam eles, e também pode ser dado a alguém ou uma instituição que não tenha algo de haram envolvido. E número 3, o máximo que podes dar é até 33% da tua herança.
Foi aqui que realmente ficou isso executado. E ele até disse, sabe, que ele começou a chorar, porque, como sabem, a porta de imigração estava fechada, mas os imigrantes que já tinham imigrado não podiam, mesmo assim, morrer no seu país de onde vieram. E então Saad estava a chorar porque estava em Meca, e ele, se fosse morrer em Meca, naturalmente a sua imigração ainda estava em causa. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que não te preocupes, Saad, tu ainda vais viver muito tempo. E dizem que Saad ainda vai viver muito mais tempo, e os seus alunos vão conseguir chegar até à China, e muitos deles até estão lá sepultados. Foi nestes 19 dias também que houve uma outra situação. Havia uma mulher, há quem diga que ela chamava-se Fátima, que ela era do Banu Makhzum. Banu Makhzum era uma tribo de top, a tribo de Abu Jahal, na altura. Ela era rica. E ela foi apanhada a roubar. Quando ela foi apanhada a roubar, naturalmente houve todo o tribunal, levantou-se o caso e tudo mais, e chegou-se à conclusão que todas as condições, a pena máxima seria. Lembra-se, cortar as mãos é pena máxima, não é pena mínima. O Alcorão, quando fala de penas, fala pena máxima. As pessoas pensam que é pena mínima, não é pena mínima. Pena máxima significa que todas as condições estão lá. Ela era rica, ela não era pobre. Se ela fosse pobre, automaticamente não entrava a pena máxima. E ela roubou escondido de alguém. Portanto, se fosse abertamente, se fosse realmente roubar abertamente, já não era pena máxima. Há aqui uma série de regras, inshallah, nas nossas aulas de jurisprudência, que já estão também a ser enviadas também no mesmo canal. Se vocês forem no nosso canal, na parte aulas para iniciantes, está lá tudo. Está a começar a aparecer, e também iremos falar, inshallah, sobre esse tema também. E então, a família dela, foram até Usama bin Zaid, que era o neto do profeta, sallallahu alaihi wasallam, filho de Zaid e Ayman. Zaid era o seu filho adotivo, e Ayman era a sua empregada que ele tinha. Portanto, eles casaram-se e Osama bin Zaid nasceu. E eles foram ter com esse Osama, porque sabiam que o Osama era um miúdo muito querido pelo profeta. Ele era conhecido como Hibbun Nabi, o querido do profeta, para realmente tentar pedir ao profeta para perdoar esta senhora. O profeta ficou muito zangado, porque disse que vocês querem que eu intercedo no código de Deus. Uma coisa é vocês fizeram uma coisa mal a mim, eu perdoo. Uma coisa é tudo do passado que fizeram, eu perdoo. Outra coisa é, ela converteu-se, é muçulmana, e todas as condições estão lá, e ela cometeu esse crime. A partir daí há um código, e o código é de Deus, e não se muda o código de Deus. E ele até diz uma máxima que se a minha filha Fátima, que ela nunca faça isso, e alhamdulillah nunca fez, mas a minha filha Fátima, se tivesse cortado a mão, se tivesse roubado, eu também, efetivamente, iria cortá-la também. Deixando claro que a lei é para todos. Mas o que mais curioso é que depois, naturalmente, fizeram este código, portanto, o código se aplicou, cortou-se a mão e tudo mais, mas essa mesma senhora teve muita consideração pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Isto mostra que uma coisa é a lei, outra coisa é a parte humana. Parte humana não é perdoar tudo que vem à frente, não. Quando é lei. Tem que pagar a multa, tem que pagar a multa. Sim, depois podemos, depois mais tarde, ter consideração, e não o que se faz hoje em dia. Uma pessoa, quando vai à prisão, quando sai, coitada, ninguém olha por ela, e ela fica com um cadastro para sempre, e ela carrega este fardo para sempre. Aqui não aconteceu isso. O meio termo, Islã é o meio termo. Nem é perdoar tudo, e com cunhas, nem é castigar a vida toda, não. Ela naturalmente teve o seu código, cortaram-lhe a sua mão, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam teve muita consideração com ela, ao ponto desta senhora, até ao fim da sua vida, visitou Sayyidina Aisha, a esposa de Rasul sallallahu alaihi wasallam, e fazia muitas perguntas também sobre o Islã ao próprio profeta. Portanto, houve aqui uma consideração de proteger esta mulher, porque muitas vezes o mundo é mau, depois de um castigo, continua a castigar. Portanto, entre o radicalismo e o populismo, aqui o radicalismo é castigar e castigar para a frente, sempre, e o populismo é perdoar só para ganhar favores. Não, há o Islã, e o Islã é no meio. Aplica-se a multa que tem que ser posta, mas depois toma-se conta da própria pessoa. Isto é o Islã, e infelizmente, se realmente os muçulmanos continuassem isso, não teríamos tantos problemas como estamos a ter, mas inshallah nunca é tarde demais. Também há um caso de uma criança, naquela época, que antes do Islão nasceu
ilegitimamente. Havia um discípulo que teve um caso com uma senhora e deles nasceu um bebê. Agora, esta senhora foi casar com outro senhor. E quando se casaram, agora o Islão nasceu, essas pessoas converteram-se e o senhor que fez essa situação, ou seja, o senhor que teve essa relação, foi queixar ao profeta que este filho é meu. E foi aí que nasceu mas o marido dela recusou. E foi aí que nasceu uma regra que é al-walad lil-firash wa lil-a'ir hajar, que a criança, no tribunal jurídico, quando há uma situação dessas, o tribunal vai dizer que a criança é da cama onde nasceu. Da cama onde nasceu significa a criança é do casal oficial. Ou seja, vai-se olhar para o casal e vai-se ver quem é o marido atual e a mulher. Sim, senhora. A mulher tem esse filho. Quem é o seu marido? É este senhor. Pronto, acabou. E dali é detectado, a não ser que o marido não queira assumir a paternidade. E, naturalmente, se ficar provado que essa relação sexual ocorreu, naturalmente, após o Islão, após a conversão de cada um, naturalmente que a partir daí há também, e vai também haver o Código Penal que vai ser mediante o crime. Mas a criança será sempre entregue ao marido, a não ser que o marido, naturalmente, o marido não queira assumir. Foram essas todas as situações que foram-se levantando e, ao ser levantado, essas regras começaram-se a entrar em vigor. Inshallah, para a semana iremos continuar a falar sobre outras situações e, finalmente, sobre agora o povo de Taif que se vai levantar e que vai agora criar, vai fazer a sua oposição. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sallallahu ta'ala, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.